principalmente do Brasil, em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo? Olha, os desafios são muitos, mas eu acho que o principal é recuperar a coragem, a independência e a vontade de fazer notícia. Realmente, a gente percebe que os colegas, por mais que lutem, hoje, muitos falam dos 21 anos de censura que nós suportamos no regime militar. Hoje, vocês, colegas, suportam uma ditadura, na minha opinião, muito maior, que é do Departamento de Vendas. Então, quer dizer, o comercial é o grande vilão para mutilar a atividade de muitos profissionais. Eu dou até um exemplo rápido, e é natural, não quero que ninguém siga esse exemplo. Vocês vão encontrar na minha história, quando em 1968 eu fiz a campanha para o Hospital do Fogo Selvagem, no pedido do Chico Xavier que eu atendi, essa reportagem foi para o ar uma semana e virou campanha. Com uma semana de campanha, eu recebi ordem de tirar do ar a campanha, considerando que já era satisfatório o resultado das doações feitas, etc. E eu que estava dentro do trabalho sabia que não, ele podia render muito mais. Então, contrariou, que hoje não se faz, é muito difícil, as pessoas que ninguém faz. Eu entrei no ar, isso existe, esse fato gravado, entrei no ar com uma ordem de serviço para encerrar a campanha naquele dia. E li a ordem de serviço no sentido inverso, dizendo que a direção da televisão havia determinado continuar com a campanha. Lógico, eu fui enquadrado em justa causa e, por muito pouco, eu não fui demitido. A história depois eu conto na nossa palestra em detalhes. Tornei-me um rebelde, a campanha continuou, foi vitoriosa. Quem hoje é capaz de enfrentar uma situação dessa? Vai impor a notícia. Lamentavelmente, eu costumo dizer, o repórter investigativo não seja extinção. As dificuldades são as maiores possíveis. Então, eu não sei como superar isso hoje. Eu, se estivesse na ativa, talvez eu viesse arriscar, mas também talvez ficasse logo desempregado. Os tempos são outros, né? Você falou da mutilação econômica, né? Então, existe o jornalista mercantil e o jornalista jornalista. Você respira notícia que tem um DNA, independente de ser linotipado, ou de ser digital, ou seja, de ser um análogo digital, que defende a informação pela informação. E daí há uma diferença de simplesmente informar ou fazer jornalismo. Você foi por uma opção que vai além disso, que é o investigativo. Eu substituo rebeldia, como você falou, por coragem, por atitude, né? Eu chamo de raiz e de Nutella. Então, você é um jornalista raiz, você teve atitude corajosa. Comparando com os tempos de hoje, você com o teu jornalismo investigativo, quem que você acha que dos nomes de hoje continua fazendo um trabalho, claro, aproveitando toda a tecnologia, que hoje ela é rápida, ela é instantânea e coloca a tua pauta bem mais avançada e elimina uma série de dúvidas para você finalizar o assunto e colocá-lo adiante, avançar. Qual o nome que hoje você, quando para diante da TV, ou quando você lê um artigo, ou um livro, ou independente do segmento de veículo, que você fala, esse profissional é espetacular. E você se lembra como se estivesse lá no seu período lá para trás. É triste dizer que eu não arrisco falar nenhum nome. Não é de surpreender. Há grandes repórteres aí que estão exatamente mutilados, estão aí amarrados. Agora, por outro lado, que eu fico triste, e aí eu sinto a ausência, você vai perceber, do repórter, é quando você vê uma reportagem um pouco mais profunda, com bastante conteúdo, desafiador, onde inclusive a vida do profissional, a minha esteve em risco muitas vezes, quando você vê essa reportagem da televisão de hoje, termina dizendo, o nosso produtor conseguiu entrar naquele local e fazer a matéria. Quem fez não foi o repórter, foi o produtor. Eu fico esperando o repórter. O repórter Paulo, o senhor disse que teve, realmente, assim, se sente privilegiado pelo fato, né, de ter tido a missão e a tarefa de poder, através do Pinga Fogo, realmente fazer com que a comunicação chegasse a milhares e milhares de pessoas, quer dizer, através de um programa, de uma audiência
Talvez eu estaria sendo modesta dizer milhares. Mas, na sua opinião, se o senhor estivesse novamente frente a frente com o Chico, o que o senhor acha que ele pediria hoje para o senhor em relação à questão da comunicação? Porque a gente percebe que existem novos formandos nas universidades, existe ainda a questão da insegurança, como eu vou lidar com isso, como é que eu vou a campo, porque fazer trabalho de campo lá na década de 60, 70, 80, a gente percebe, eu, por exemplo, iniciei minha carreira na década de 80, a gente percebe quanta transformação que houve, uma delas principalmente no mundo digital. Pois, se eu estivesse frente a frente com o Chico, o que o senhor acha que ele poderia pedir para o senhor em relação ao compromisso da comunicação para se chegar aos povos? O Chico iria pedir aquilo que ele sempre pediu, que se divulgasse o mais possível a necessidade, em primeiro lugar, do amor ao próximo. Isso era constante na vida do Chico. Segundo, ele iria pedir que se respeitasse as diferenças. Iria insistir e dizer que muita gente perguntava a ele sobre a importância do espiritismo e ele, via de regra, respondia sempre com uma frase. Por algumas pessoas falavam, preocupadas com alguma coisa em relação ao seu pensamento religioso, dizia: a melhor religião é a sua. Então o Chico iria dizer exatamente isso. O amor ao próximo em primeiro lugar, a humildade acima de tudo. E vamos ajudar o Brasil. Isso ele disse, aliás, no programa Pinga Fogo. E, na sua opinião, a seu ver, assim, qual seria o pedido em relação à comunicação? Como ela deveria chegar? Você falou agora há pouco a questão do papel do repórter. Que, infelizmente, muitos ficam literalmente acorrentados, não podem ter tamanha liberdade. E o que ele diria, assim, como continuar essa comunicação com responsabilidade? Ele iria dizer o que ele sempre disse: meu filho, você tem liberdade de fazer do jeito que você quiser. Faça a sua reportagem, eu vou respeitar. E provou isso no episódio de Itaverás de 1944. O Chico nunca gravou, nunca criticou, nunca lamentou, aceitou a imposição dos colegas. Ele iria dizer exatamente isso: faça o seu trabalho com respeito. Saulo, você estava comentando justamente esse problema hoje que nós temos no jornalismo investigativo, que é a questão mercadológica. E a gente olha para um programa como foi o Pinga Fogo e e tudo aquilo que envolveu o programa. Pensando hoje, em termos hoje da comunicação no Brasil, você acredita que um programa de entrevista com essa finalidade, como foi o Pinga Fogo, teria espaço hoje para ser veiculado numa TV, num canal de internet? Isso ainda caberia hoje, comparando aquela época com o que nós temos atualmente? Não. Que o tempo seria limitado, o programa como Pinga Fogo, considerando os dias de hoje, deveria ser limitado a 30 minutos, 25, 30 minutos, mas ainda respeitando os horários comerciais. Havia isso também. Só tomar por base que o programa o Pinga Fogo tinha normalmente 1h30. A sensibilidade do diretor-presidente dos associados, Edmundo Monteiro, já falecido, que era um grande jornalista, da casa dele assistindo o programa, ele deu ordem, só ele podia alterar a programação da emissora, até porque tinha de conflito com o horário comercial. Ele determinou estender o programa mais 30 minutos, mais 40, resultado. Nós chegamos no primeiro Pinga Fogo a 3h15. 5 meses depois, contrariando qualquer norma de televisão, o mesmo personagem, no mesmo ambiente, com o mesmo assunto, Chico Xavier fazia o segundo Pinga Fogo, já agora a convite da associada, convite da Tupi. Durou 4 horas e alguns minutos de programa. Então, veja bem, 2 entrevistas ao vivo, tinha Chico Xavier 7h30 no ar fazendo uma entrevista. Impossível pensar isso no dia de hoje. Temos visto alguns grandes temas, alguns assuntos que, de repente, o povo em casa fica no susto, mas já encerrou o assunto. É limitadíssimo o espaço. O Pinga Fogo talvez tivesse hoje direito a 25 minutos de entrevista, 30 por Chico. E quando você chega em Uberaba e as pessoas ainda te reconhecem, falam ainda porque você já não é mais aquele galã da televisão, quando você pingava fogo lá para todo lado. Né? Quando você chega lá, como é que é esse contato com o público ainda, hoje? Olha, a generosidade do brasileiro é uma realidade. Nesse episódio, a do Beradense é bem mais acentuada. Né? Há uma geração que realmente não me conhece, mas que ouviu dizer. Então,
que recebe um carinho muito grande de todas as pessoas, inclusive de alguns jovens, em consequência da história que o pai, a mãe ou o avô contou a ele, né? Pelo trabalho que nós realizamos. Realmente eu fico feliz por conta desse reconhecimento. É fácil você lembrar que Uberaba era conhecida no Brasil e no mundo como a cidade do Zebu. E a partir daí passou a ser a cidade de Chico Xavier, a partir da nossa reportagem de 68. Hoje você vive onde? Hoje você vive em Ribeirão. Hoje vivo em Ribeirão Preto. E você frequenta alguma casa espírita lá que tenha mais afinidade? Não, normalmente eu vou, quando me convido, como aqui, para fazer alguma palestra, sempre sobre o Chico, através do Chico, essa divulgação que se faz do Espiritismo, né? Até porque, apesar da minha idade, apesar dos meus 90 anos, eu desenvolvo ainda muita atividade. Agora mesmo terminamos um livro sobre o Chico que sairá daqui a um mês. Eu constantemente estou escrevendo. Eu sou há 4 anos presidente da Associação Brasileira de Anistiados Políticos em Uberaba. Desculpa, em Brasília. Como ex-preso político, hoje eu presido a Associação de Ex-Presos Políticos. Tem ainda mais de 1 ano e meio de mandato pela frente, né? Então, eu estou em Ribeirão Preto, mas a minha atividade, apesar da idade, ainda continua sendo muito intensa. As pessoas que queiram comprar o livro encontram em qualquer casa espírita ou tem que entrar no site? Qual é o meio mais simples para comprar suas obras? Olha, é o site nosso, pode orientar onde encontrar, mas em todas as livrarias isso também é um fenômeno muito importante. O nosso trabalho foi um dos primeiros trabalhos espírita a entrar nas redes de livraria não espírita no Brasil inteiro. Hoje, tanto o DVD como o nosso trabalho nosso, Mãe de Chico, Pinga Fogo e outros trabalhos, já agora de outros autores, é encontrado com a maior facilidade em todas as livrarias ou nos sites das grandes empresas, né, como o Submarino e outras mais, que vendem o produto. Você falou. Apresenta ela, que ela vai entrar na. Vai ajudar a gente. Chegou, conseguiu chegar de Rio Preto. Vou apresentar a vocês essa moça que está chegando aqui. É Regina Zanella. Ela está vindo aqui para participar de uma entrevista, levar uma entrevista nossa para a Itália. Essa moça, eu não sei os anos que ela vive na Itália, eu vou pedir que ela... Quantos anos está lá? 31. Há 31 anos ela vive na Itália. Ela que iniciou o movimento espírita na Itália e hoje é presidente da Federação Espírita Italiana. Ela estava em visita ao Brasil, ia visitar alguns parentes, me ligou anteontem, querendo encontrar comigo, que ela vai presidir um inquérito, vai presidir um congresso, né, espírita em novembro na Itália. Congresso espírita e ela me ligou dizendo que queria fazer uma entrevista comigo, que está fazendo com outras pessoas, para levar para o congresso lá na Itália em novembro. Eu aí sugeri que ela viesse aqui para ela gravar a entrevista que vai levar para a Itália nesse ambiente. E olha que felicidade, na cidade de Futal. Então essa é a moça que está aqui. Eu vim para escutar, para aprender. Você falou, foi falado já na entrevista sobre jornalismo investigativo, sobre censura, sobre visões políticas. Nos dias atuais há uma corrente que pede ou que sugere a volta do regime militar, da ditadura militar. O senhor já sofreu com a censura nos tempos de regime militar, até com exílio. Gostaria que o senhor desse opinião a respeito desta corrente que está surgindo nos últimos tempos com mais força, principalmente de muitas pessoas que nem chegaram a viver, pessoas mais novas até, que nem chegaram a viver os anos de chumbo no Brasil. Gostaria que você desse a sua opinião a respeito disso. Olha, eu posso dizer o seguinte: quem defende a volta do regime militar não tem ideia do terror que é viver preso, como eu fiquei 1 ano e meio numa ditadura militar. Eu estive 7 meses exilado no Uruguai, depois 1 ano e meio preso no Brasil. Sem nunca estar afiliado a partido nenhum, como até hoje, eu fui o primeiro jornalista caçado ainda pelo Castelo Branco em outubro de 1964.
Então eu ouço e vou responder a você, que eu tenho participado de muitos debates na OAB e que eu tenho tido a oportunidade de dizer o seguinte. Vou colocar em números, fácil rapidamente se entender. O Brasil teve o primeiro general marechal, que foi presidente da República, desde 1889, até o presidente atual, nós temos 31 presidentes da República. 9 foram generais, foram militares, 5 pelo regime indireto e 4 pelo voto. Mais 2 juntas militares. Em 1930, 3 ministros militares, na crise da Revolução de 30, estiveram no comando do Brasil. Depois, uma junta militar, logo após a morte de Costa e Silva, em 1969, por aí. Pois bem, então, de 31 presidentes da República, o Brasil teve 15 militares. Então, não precisa pedir a volta do movimento revolucionário. Qualquer brasileiro, segundo a Constituição, acima de 35 anos de idade, estando quites, não tendo problema de envolvimento criminal, estando em dia com a sua situação eleitoral, ele pode ser candidato. Então, quem defende a volta dos militares deve apresentar um candidato, um civil militar, seja capitão, general, e por acaso nós temos um capitão do Exército hoje, candidato à presidência da República. O Bolsonaro está aí provando que não precisa regime militar, ser candidato. Quem sabe que vai ser ele? Então, essa é a minha opinião. A volta do regime militar é a maior tortura que se possa pensar, em todo sentido. Nesse momento, nesse ambiente, não é hora de eu me aprofundar em detalhes. Mas eu tenho depoimentos chocantes sobre isso que muito breve vocês vão conhecer pela internet. Então, quem quiser militar, vote militar, é um direito. É melhor a arma do voto do que a do canhão, né? Paulo, você disse continua com a tarefa de ser o divulgador, assim, enquanto comunicador, né? Como é que é a vida frutal, como é que foi acolhida, né? Como é que você analisa todo esse contexto, esse momento que você está vivenciando, né? E como é que você leva isso de volta para casa? Assim, a Feira do Livro Espírita, que também é uma forma, né, de trabalho de divulgação da doutrina espírita, que está acontecendo aqui em Vitória, justamente nesse momento. Olha, eu estou muito feliz porque é mais um espaço que se abre para a divulgação da boa mensagem, que é a mensagem de Chico Xavier. E Frutal já me reservou em outras oportunidades coisas extraordinárias. Uma das reportagens de maior impacto que eu realizei há mais ou menos 40 anos, que foi inclusive exibida, a Tupi vendeu os direitos para vários países, foi uma reportagem que eu fiz aqui do Garimpo do Bandeira, ao tempo que, para mostrar a reportagem, o impacto é que nós mostramos os mergulhadores usando naquelas roupas de escafandro, aquelas roupas de couro, de lona muito grossas, né? Sapatos de 30, 40, 50 quilos de peso no pé para eles mergulharem. Então é uma coisa muito primitiva. O Garimpo do Bandeira foi uma grande reportagem minha, repito, de repetição internacional, há mais ou menos 40 anos. E 40 anos depois, ou pouco menos, eu volto a Frutal com uma missão muito mais nobre. Foi nobre mostrar aquele trabalho dos garimpeiros, mas essa aqui, eu digo mais nobre pela mensagem que nós podemos transmitir, e fico agradecido à casa, à direção, a todos que me convidaram para pegar. Hoje à noite ele está contando um pouco da história do nosso Chico do Espiritismo. O garimpeiro de hoje tem pedras de ouro bem mais preciosas, né? Ou em questão. Não, e o produto daqui gerou uma outra reportagem de repetição também muito grande no Brasil. É que em Franca, na praça principal de Franca, nós tínhamos um mercado a céu aberto de diamantes. Então, os diamantes que saíram daqui do Garimpo do Bandeira eram negociados por alguns desses, o mesmo hoje eu se lembro de um nome da minha reportagem, que tem uma rede de lojas, que é o Lapidim. Um dos fundadores do Lapidim era um dos vendedores de diamantes na praça principal de Franca. Era o mercado aberto do diamante, que teve grandes problemas na época. Né? Saulo, o senhor sabia que continuou a ser Franca a referência da compra de pedras de diamante de Frutal?
Continua. E isso na primeira vez, a reportagem minha há mais ou menos 40 anos. Sempre esteve Eu ligado. fiz o garimpo do Bandeira, aí fui informado do mercado lá de Franca, fui para lá e completei a reportagem lá. E foi premiado naquele ano. Hoje o garimpo sempre está fechado e o molhado continua às escondidas ainda. Quando você fala de jornalismo, o jornalista verdadeiro ele é um amplo pesquisador técnico, principalmente quem tem notícia no DNA. O Holocausto, uma coisa debatida e discutida até hoje, quando você falou, por exemplo, da igreja militar, ou governos militares, perfis diferentes. E se você pega o perfil de governos militares, comparados com ex-governantes da era moderna, você vai ver uma grande diferença comportamental, concepção política, institucional, e aí vai. A história muda, progride e avança. O Holocausto é discutido até hoje, formato de violência total. Políticos da mesma época e depois desse período, com práticas semelhantes ou não, mas com uma coisa em comum: poder. Dentro do que você vivenciou, você tem 90 anos, então você é uma enciclopédia viva para contar coisas que você pode pesquisar, tanto no teu vivencial quanto de historiadores antigos e atuais, a respeito de religião, porque religião também é poder, maléfico ou benéfico. Quando você mercantiliza religiosismo, você está fugindo de mandamentos. Quando você impõe conceitos religiosistas sobre pressão de poder, você também está fugindo de mandamentos, contraindo suas dívidas. Então, religião e poder sempre andavam juntos, porque religião também é poder. Você tem poder. Nós todos aqui somados temos mais poder. Com Cristo, estamos avante. Com Deus e Cristo, estamos lá na frente. Sem eles, poder nenhum teremos, a não ser o do mal. Tá? Então, nesse sentido, a caminhada tua com o Cândido Xavier, mesmo que profissionalmente, o que você conseguiu pesquisar e concluir, não só como cidadão, como cristão, como profissional de jornalismo, o que as pessoas adeptas ao religiosismo compraram como conceitos verdadeiros, vendidos ao longo dos anos? O Código da Vinci é uma prova disso. O Dan Brown é uma prova viva disso. Não sei se ele ainda permanece vivo, eu creio que deve ser historiador moderno, deve ter pesquisado algo a respeito, que cruza exatamente essas coisas, de falar do freio que é a religião, ou da falta de freio na ausência dela, a boa religião. Olha, a pergunta é complexa e eu confesso que eu não tenho esse alcance para responder com profundidade que você pergunta. Eu fui apenas um operário da notícia, né? Então, da minha maneira de entender, tudo que eu achei que era bom e importante, tanto na política como, vamos dizer, na religião, é o caso aí de Chico Xavier, eu divulguei, correndo todos os riscos, enfrentando todas as situações. Isso aí realmente implica numa análise muito séria, muito profunda e uma resposta muito complexa. Eu deixaria para pessoas mais capazes, porque o sapateiro não deve ir além das sandálias, me desafava. Como o senhor acredita que a comunicação ajuda a propagar a doutrina espírita? Desde que ela seja feita com seriedade, com pessoas competentes, sérias, honestas, dedicadas. Indiferente, inclusive, o que se fala aqui é o dinheiro, né? Quer dizer, é prazeroso ver nessa casa, com outras que nós fomos centenas de casas fazer palestras e ter contatos no mundo espírita, que o trabalho social que os espíritas fazem sem recorrer a nenhum recurso externo, principalmente do setor público, é realmente uma coisa fantástica, né? Nós temos visto isso. Hoje nós temos aí inspirado, patrocinado pelo dinheiro dos livros de Chico, inspirado pelo Chico, em torno de 12 mil obras sociais no Brasil. Oficialmente, isso é dito pela FEB, sem recorrer a nenhum recurso externo, nem mesmo de governo. Então, quer dizer, o Chico nos ensinou isso, né? Como fazer a caridade sem pedir e comprometer o dinheiro do público. Por que
o senhor, apesar da tecnologia que a gente tem hoje, os computadores, o senhor insiste em escrever à mão os seus livros? Porque o sentimento e a alma está nesse momento. A máquina é fria. O sentimento nosso, e na hora que nós estamos na emoção, rabiscando, errando, corrigindo, o sentimento é outro. É inenarrável o que se sente. Isso não dificulta o seu trabalho? Porque, né, um livro aí tem uns 200, 100 e tantas páginas. Isso não dificulta? Eu executo como? Não dificulta? A escrita à mão não dificulta o seu trabalho? Não. Ela pode ser um pouco mais demorada, né? Porque aí a parte técnica, na hora que eu preciso colocar no papel para alguém entender, porque os meus garranchos são, nem eu às vezes consigo ler, aí minha mulher vai para o computador e dá essa forma técnica atual, né? Mas realmente eu não troco a minha... Mas ainda, eu usei mais de 40 anos uma máquina Hamilton. É com essa que nós escrevíamos. Aí também nós temos um sentimento bem mais apurado daquilo que estamos falando, dizendo e pensando. Mas o escrever é muito melhor. Realmente fica a marca do dono. Saulo, no caso dos seus demais colegas, mas eu gostaria, assim, agradecer pela oportunidade, né, de vocês trazerem, conhecer pessoalmente. E qualquer mensagem que eu gostaria de deixar nesse momento, a gente tem aqui as emissoras de rádio, nós temos os portais, enfim, todo tipo de comunicação que vai chegar, né, de alguma maneira, seja centenas, dezenas ou milhares de pessoas. Qual a mensagem que eu gostaria de deixar nesse momento aos fortalenses? Acreditar, os colegas terem coragem devida, independência naquilo que fazem, saber da responsabilidade nossa, nós, eu tomo por base, inclusive, a fala de alguns jornalistas antigos, como tive alguns companheiros da Bandeirantes, um chamado Alexandre Cadunker, que foi o grande chefe de reportagem, que falava da importância da responsabilidade nossa em reportar a história do mundo. Então, responsabilidade e coragem, acima de tudo, para cada um de nós. Quanto aos fortalenses, estão todos muito felizes, porque tem pessoas, estou vendo aqui o pensamento de um companheiro que aí está, do jornalismo, estou vendo aqui a capacidade de cada um de vocês jovens, e conheço algumas histórias e figuras como Varanda, etc., que realmente deixam uma marca muito importante na história de Frutal. Uma história da cidade de pouco mais de 120 ou 130 anos, né? E aí, tem gente muito competente e muito capaz, deixando uma bela história para o futuro. Quem sabe eu posso um dia fazer parte de um pedacinho dessa história. Eu vou aproveitar a oportunidade, não abusando muito, mas pedir um conselho agora pessoal. Na verdade, não sei se você sabe, eu trabalho em comunicação de uma associação que lida com pessoas que engenharam, que é a Associação de Proteção aos Condenados. Mas são homicídios, estupradores, pessoas realmente que cometeram crimes em dia. E a gente tem a responsabilidade muito grande de levar essa comunicação e, principalmente, quebrar o tabu da sociedade e dizer que o ser humano não tem respiração. Para muitos, infelizmente, na sociedade, existe essa concepção. Qual conselho que o senhor daria, então, para a gente, no meu caso específico, né, para poder levar essa comunicação, para tentar, de alguma forma, né, passar para a sociedade a melhor mensagem possível, na medida que, conversando com o próprio Leonel, ele me deu um conselho muito importante. Ele disse que a PAC, que é uma associação que existe hoje no Brasil, no mundo, Frutal hoje, não sei se você sabe, mas é referência no mundo, é a melhor PAC do mundo. O que o senhor diria em relação a isso? Como é que a gente poderia conduzir essa comunicação de forma, não convencer a sociedade, mas fazer com que ela entenda que todos têm direito à recuperação? Olha, o Varanda te deu um conselho absolutamente perfeito. Nessa minha longa atividade de vida, eu quero te dizer que o advogado que criou a PAC na cidade de a PAC foi criada na cidade de São José dos Campos, na década de 70, por Mário Coboni, com quem eu falei há algum tempo passado. Sei hoje que o trabalho da PAC está muito mais difundido aqui em Minas Gerais do que mesmo na sua origem lá em São Paulo. Então, eu tive um privilégio. Eu fui o primeiro repórter a entrevistar o Dr. Mário Coboni. Quando ele criou a PAC, eu não tenho bem certeza, mas me parece que foi no ano de 1972. Exatamente. 72, né? Então, em 1972,
eu entrevistei, divulgando o trabalho dele, e um detalhe, eu adicionei ao meu trabalho um outro muito interessante, não divulgado no Brasil, da década de 60. Dom Helder Câmara, grande bispo do Rio de Janeiro, que depois foi para Olinda, para Recife, onde morreu, o Dom Helder Câmara criou um chamado Banco da Providência no Rio de Janeiro. E uma das dependências do Banco da Providência, uma obra social da Igreja Católica, foi exatamente um movimento chamado Emaús. E uns 12 anos antes, portanto, da PAC, o Emaús fazia e faz até hoje esse mesmo trabalho. Pega os reincidentes, tira do sistema prisional determinados elementos, que eu creio que é o trabalho que vocês estejam fazendo, dá a eles trabalho, dignidade e respeito humano. E o aproveitamento, a recuperação lá no Emaús, como no APAC, era da ordem de 85%, 87%. Esses são os números que eu lembro, né? De recuperação. Então, parabéns por você integrar um grupo de trabalho como esse, e realmente é necessário que assim se faça. Porque quando se fala hoje, nesses mais de 600 mil presos no Brasil, nesse regime subhumano que nós estamos vendo, não é caso também aqui de falar, mas eu conheço bem o assunto, a superlotação carcerária, quem está praticando esses atos esquece que quem está ali atrás é um ser humano. Que vai voltar à sociedade. Que volta à sociedade como um animal, da forma como ele é tratado. Ele retribui. Então, parabéns para vocês, vou repetir. Dos privilégios da minha vida profissional, também tive esse. Eu fui o repórter, primeiro divulgador do trabalho do Dr. Mário Ottoboni, em 1972. Foi lá em São José dos Campos. Pessoal, agora pensando um pouquinho no futuro, projetando o futuro. Nós sabemos que Uberaba está com o memorial Chico Xavier.